Bom, agora nós vamos falar do turbofan. E o turbofan é uma evolução natural do turbojato. O turbofan, como a gente viu no módulo anterior, foi patenteado nos anos 30, mas só nos anos 50 que ele começou a ser usado aí com mais profundidade. E o turbofan ele tem mais categorias, então ele pode ser um turbofan de alta razão de passagem ou baixa razão de pressão, como a gente vai ver em breve, essas duas coisas estão interconectadas. Ou pode ser um motor de baixa razão de passagem e alta razão de pressão. Pode ser um turbofan de 2 ou 3 eixos. Dificilmente você tem um turbofan de um eixo, normalmente são 2 ou 3 eixos. Os tipos de compressores, você pode ter um compressor axial, centrífugo ou axicentrífugo, como a gente viu lá nos turbojatos. Engrenamento, você pode ter um sistema de acionamento do seu fan direto ou com um engrenamento. Nós podemos ter um turbofan também de fluxo misto ou de fluxo separado, com um ou dois bocais de exaustão. E também características especiais análogas ao turbojato, como pós-combustor e trocador de calor. Então, um turbofan de dois eixos de fluxo separado, aí, que é a grande maioria dos turbofans que estão em serviço tem essa arquitetura, você tem aqui um núcleo, ou o seu core, ou o seu gerador de gases, que está aqui nesse tracejado vermelho, que é um compressor, um combustor e uma turbina. Um compressor de alta pressão, uma turbina de alta pressão e um combustor. Então a missão dessa turbomáquina central é gerar um gás numa determinada pressão e temperatura para alimentar a sua turbina de baixa pressão, que vai acionar mecanicamente o seu fan. E o seu fan, como a gente viu, é o responsável por gerar a sua força de propulsão. E ele precisa, para funcionar, de um difusor, que é esse elemento aqui que vai transformar a velocidade em pressão estática, para que o fan opere numa velocidade axial mais apropriada, para ele ter mais eficiência. E esse fan vai descarregar o escoamento comprimido num bocal de expansão, que é representado por esse bocal aqui com a setinha azul. E você também tem uma exaustão de gases no seu núcleo com mais velocidade, que é essa setinha laranja. E o famoso bypass ratio, a razão de passagem, é simplesmente a vazão externa, a setinha azul, sobre a vazão interna, a setinha laranja. Então, se você tem um motor de bypass de 5 para 1, para cada 5 kg por segundo de ar que você passa externamente, você passa 1 kg por segundo de ar internamente. É simplesmente isso. Então, pessoal, como a gente comentou, a grande maioria dos motores turbofan tem essa arquitetura. E agora a gente vai ver algumas variações dessa arquitetura. A primeira variação delas é que eu posso adicionar um compressor de baixa pressão no meu eixo de baixa pressão que está sendo acionado pela turbina de baixa pressão. Então, se vocês olharem os motores modernos, é bastante comum você ver alguns estágios de baixa pressão, ou como são chamados boosters, que eles visam aumentar a razão de pressão total do seu ciclo e aumentar a eficiência também do seu ciclo. Eles não são tão eficientes na missão de compressão quanto o compressor de alta. Por quê? Porque por eles estarem no mesmo eixo da turbina de baixa e do fan, a rotação basicamente é determinada pelo fan. Então o fan é quem determina a rotação do seu sistema de baixa pressão. E então ele não tem uma velocidade rotacional tão alta e não consegue uma razão de pressão tão alta assim. O carregamento estágio costuma ser baixo. Mas ele costuma dar algum ganho na sua eficiência térmica. Bom, um grande exemplo do turbofan de dois eixos de fluxo separado com booster é o CFM56. Aqui na imagem a gente tem o traço 7B, que é o motor do 737-800. Nós aqui podemos ver o fan. Nessa seção, alguns estágios de booster, aqui no eixo do fan. Acoplados aqui, o eixo passando por essa região. O eixo vai buscar a turbina de baixa pressão lá no fundo do motor, então nós temos aqui alguns estágios, aqui aproximadamente 4 estágios de turbina de baixa pressão. E o nosso gerador de gases está aqui nessa região, nosso compressor de alta, nossa câmara de combustão e nosso estágio de turbina de alta. Então esse único estágio de turbina de alta aciona nosso compressor de alta e esses 4 estágios de turbina de baixa acionam os boosters e o fan. Mais para frente a gente vai ver por que a gente precisa de muito mais estágios para acionar o fan do que o compressor, mas basicamente é por dois motivos: requisito de potência e rotação também. A turbina de alta tem uma rotação muito maior e consegue ter um carregamento maior e mais apropriado aí para o seu compressor de alta.
Bom, pessoal, uma variante bem recente aí, que ganhou aí os céus na aviação comercial mais recentemente, é o turbofan com caixa de redução. Na verdade, nos anos 70, o TFE 731 é um motor aí derivado das APUs de aeronaves grandes, ele já era um GTF, mas com bypass baixo, de 3:1. A gente também tem o VOLF 502, mais ou menos nos anos 80 também, o motor do BA146, que tinha uma caixa de redução, mas também com um bypass de 5 a 6:1, nada muito grande. Mas nos últimos anos, o Geared Turbofan, a Ultra High Bypass aí da Pratt & Whitney, ele empregou a caixa para você ter um motor, uma arquitetura de bypass acima de 10:1, então o que a gente chama de Ultra High Bypass, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você ainda tenha o seu gerador de gases, mas que você entre o seu sistema de baixa pressão aqui, a turbina de baixa e o booster, e o fan, você aciona uma caixa de redução. Porque como a gente falou, a gente gosta aqui no fan de gerar numa rotação bem menor do que a turbina e o compressor gostam. Então, se você coloca aqui uma caixa de redução, você consegue manter o seu compressor de baixo, sua turbina de alta numa rotação maior e seu fan numa rotação menor. E aí a gente vai ver os ganhos que essa arquitetura traz. Basicamente, você consegue ter mais ganho de pressão no seu booster e você consegue uma turbina de pressão, de baixa pressão com menor número de estágios por ela estar trabalhando numa rotação maior. Então esse é o conceito básico do Geared Turbofan aí que você